Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. Este é o episódio 157, com Leone Diniz. O Leone é piloto de linha aérea internacional, comandante de Airbus A320 e 21 e estudioso do comportamento humano há mais de 20 anos. Com base na sua experiência na aviação, ele criou um curso que inclui palestra e treinamento para desenvolver conceitos do comportamento humano que, como ele diz, te levará a sair do piloto automático. E ele justamente utiliza sua vivência na aviação para explicar e exemplificar conceitos do nosso comportamento e tomadas de decisão, alinhando elementos de gestão, equilíbrio e liderança. Leone Diniz, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. E tá certa essa minha abertura, Leone? Tudo bom, Paulo? Prazer estar aqui contigo, né, no Outra Visão. Tenho te acompanhado bastante. Estou muito feliz, primeiro, pelo convite, agradecendo. E é isso. Essa abertura diz muito aí exatamente o que eu tenho feito, trabalhando aí conceitos com a prática, meio que trabalhando a prática do óbvio, que não é praticado. Então, esse é um ponto muito importante que eu percebo que esse óbvio, a gente fala algo que é simples, mas esse simples não é praticado. Então, é importante voltar aí, como a gente fala na aviação, quando o automatismo dá errado, né? Revert to basics, ou seja, volta para o básico, que ali é que vai te salvar, né? Você precisa primeiro voar a aeronave, esse é o principal. Então, trabalhar esse revert to basics é o trabalho exatamente que eu tenho feito né, atualmente. Ô, Leone, e compartilhar com a audiência, eu gostaria de saber de onde você está falando, que eu sei que você, como comandante de linha aérea, circula aí pelo Brasil e pelo mundo, mas que gostaria de Sim. saber aonde você está hoje. Eu estou em Lima, no Peru. Em Lima, e você vai com que frequência aí para Lima? Como é que você pode contar um pouquinho da sua rotina de voos? Na verdade, a nossa escala ela sai mensalmente, né? Então, na verdade, a frequência que a gente vai para cada destino ela não é regular, né? Então, pode ter voos que ter meses que a gente, num mês, vai 2, 3 vezes, por exemplo, para a América do Sul, né? Para Argentina, Peru, né? Uruguai. E tem que são voos programados, mas como a aviação é dinâmica e as coisas mudam às vezes, seja por meteorologia, manutenção, né? A escala muda também, né? Então, isso é o que acontece, né, na aviação, né? Esse dinamismo. Então, às vezes a gente está de sobreaviso, né, de plantão na nossa base e aí é acionado para um voo, por exemplo, para o Peru. Então, não estava nada programado, mas a coisa acontece ali, né? Então, a aviação ela é interessante porque ela é imprevisível nas mudanças, mas ao mesmo tempo a gente precisa gerenciar isso e ter que tocar para frente, porque é assim que a coisa anda, né? Exatamente. O Leone, aqui no podcast Outra Visão, a gente tem o público sabe que eu sou apaixonado por aviação. Eu vou te perguntar ainda mais um pouquinho específico sobre aviação e compartilhar algumas fotos da aeronave que eu sei que você comanda. E enquanto isso, gostaria que você contasse um pouco da sua formação como piloto de linha aérea. Contasse também, queria saber se tem alguém na sua família que te inspirou, alguém especial que te deu um insight para você seguir na área de aviação. O Leone, eu sei que ele é também meu vizinho aqui, ele mora pertinho aqui ele é de Belo Horizonte, né? Conta um pouquinho da sua vivência na aviação e um pouquinho da sua relação aqui com Minas Gerais. Sim, eu sou natural de Belo Horizonte, fiz a minha aviação no aeroporto, né, do Carlos Prates, no Aeroclube, né, do Carlos Prates, e tanto piloto privado comercial. Então, mas eu comecei a minha aviação, na verdade, eu fui o primeiro da família, né, a ser piloto. Não, tive algumas referências de pessoas, né, que eram pilotos, mas não da família diretamente, né. Mas tudo começou, é até interessante, que meu pai trabalhava numa construtora muito grande e ele trabalhava na área de concorrência.
E aí ele viajava muito pelo avião executivo dessa empresa, para fazer reuniões, né? E num certo dia, ele surgiu uma reunião no Rio de Janeiro, num sábado. Isso na época eu tinha 8 anos, né? E aí, ele, como ele ia sozinho nessa reunião, ia de manhã, ia voltar à tarde, e o avião ia vazio, só com ele, ele pediu permissão para o chefe dele para que a gente pudesse, os filhos e a esposa, né, que é a minha mãe, irmos juntos, né, para aproveitar, né, a viagem, passear um pouquinho enquanto ele ia para a reunião. E aí, assim foi feito. E aí ele avisou a gente no dia anterior à noite, falou assim, amanhã nós vamos viajar de avião para o Rio, e eu chorei a noite inteira, de medo. Ah, de E eu medo? falo de medo, e eu falo que eu chorei pro resto da minha vida, né? Assim, porque depois não tem mais choro, depois foi só alegria, né? Mas, e aí foi isso. E aí, no dia do voo de manhã, no sábado de manhã, nós fomos para o aeroporto da Pampulha, e não não ali, não conhecia nada da aviação. E aí, quando eu, né, vi ali o avião pronto, e aí chamaram para embarcar, quando eu entrei no avião, sentei assim, né, em direção, olhando para a cabine, eu achei, aí eu percebi, assim, eu gostei muito daquela organização, do jeito que eles coordenavam as coisas, falavam no rádio. Então, assim, aquilo me chamou a atenção, com 8 anos, né? E aí voamos, né? Fomos para o Rio, e na volta, é, voltando para casa, pegamos o carro lá no hangar, fomos para casa, e aí eu falei com meu pai e com minha mãe, eu falei assim, eu quero ser aquilo ali, eu quero ser piloto. E aí, a partir desse momento, eu sempre, aí sempre assim, alguém ia viajar de avião, na época, né, eu pedia para tirar foto, pegava os cartões de embarque, eu guardava, porque eu achava bonito, né? Aham. Naquela época eu podia ir na cabine, então às vezes quando eu viajava de avião com os meus pais, a gente pedia autorização, a gente já pousei na cabine várias vezes naquela época, né? Então assim, aí a aviação, e todos os meus colegas, né, eu falava só disso, né? Então, só que eu descobri que eu tinha que esperar até os 17 anos para começar um curso de piloto. Então, esse foi um período que pega o período escolar todo, em que eu tive que esperar, né, a começar o curso. Então, não tinha outro jeito. Mas nesse período todo, eu sempre busquei informações, sempre fui, né, ia para o aeroporto, ficava tirando foto, e virou realmente uma paixão e um objetivo de vida. Claro que a aviação ela depende de várias coisas, né? A parte financeira, por exemplo, né? Meu pai me ajudou muito, né? Tem um tio que me ajudou muito também. E aí fomos, né, indo, saúde também é uma coisa que depende, né? Então assim deu certo. Uhum. Então até lá, com 17 anos, aí sim, aí eu pude ir para o aeroclube, começar a parte teórica, depois, né, fazer a parte de instrução de voo para poder checar, né? Eu até chequei minha carteira de piloto, eu tirei o brevet antes da carteira de motorista. Olha só que bacana. É. Então, e aí assim, a carreira aí sim, né? Aí começa aquela, né, indo para os hangares, como eu não conhecia ninguém, não tinha referência na família assim que pudesse ajudar. Então aí é um ciclo fechado, não é tão fácil, mas tem que ficar ali no aeroporto, conversando com aqueles pilotos ali, né? E aí vai conseguindo uma hora, voa com um, voa com outro e vai somando as horas ali na caderneta de voo para que você tenha um mínimo de horas para checar um piloto comercial, por exemplo, que é a partir daí que você pode tentar trabalhar como piloto efetivamente, né, profissionalmente. E, Então é isso, né? A minha trajetória ela segue assim desde os 8 anos uhum. e aí buscando sempre informações até os 17 para tirar a primeira carteira e aí depois, né, fiz faculdade paralelo, mas o objetivo sempre foi o voo, né? Então até hoje, né? Aí depois fui para a linha executiva, voei alguns Ah. aviões, muita gente me ajudou, né? Assim, me Quais indicando. as aeronaves E que você voou nesse início de carreira? E também, Leone, só para colocar na linha do tempo, sim, que ano que foi que você tirou a sua carteira? Você tinha 17 anos, mas que ano que foi? Só para a isso gente. foi em 97, Ok. 1997. Isso. E aí eu estava formando na escola, né? No colégio, terceiro grau, no segundo grau, e aí foi assim. Aí eu voei, depois eu voei Cênica, voei o Tupi, voei Corisco, né? Todos os aviões da pistão, né? Que são básicos.
fiz a minha instrução toda no Aeroboeiro, que é um avião, né, de 2 lugares, para quem não conhece, Uhum. ali é um avião de instrução, bem frágil, né? Assim, um avião bem frágil, mas que é o de instrução. Depois eu voei um Navajo, que aí já assim, voando para, né, para uma empresa, né? O Navajo eu voei muito tempo. Depois voei um King Air também. E depois aí fui para Herminas, né? Herminas, que é uma regional na época, né? Ah, Que era sim. para voar o Brasília. Sim, sim. Brasília é da Embraer, né? Aham. É um turbo-hélice muito bom. E aí depois fui voar o 737-300 e depois o Airbus, né? Então, foi uma carreira, assim, tem sido uma carreira de muitos equipamentos, né? E de muita escola, né? Porque quando a gente vai voar, principalmente vai para um jato, né? Pela primeira vez que eu voei o 737-300, que era analógico na época, né? Que eram os Ah, mais antiguinhos, aham. foi uma escola muito importante, né? Para mim, e eu reconheço isso com certeza até hoje. E era o 737-300 da VASP? Era a VASP, é Não, isso? eu voei na Webjet. Ah, da Webjet, tá bom. Isso aí. Ah, Na então, base pessoal, Rio. para ilustrar um pouquinho a gente ouvindo a história do Leone na aviação aqui, ilustrada com algumas fotos que tirei lá em Confins, algumas imagens aí que ajudam a ilustrar. E muito legal ouvir o seu depoimento e saber da sua história com a aviação. Agora, pessoal, e Leone, queria entrar aqui no ambiente de treinamentos e cursos que o Leone criou. Foi a Leone Diniz Training, que ele, como eu falei na abertura, né, ele criou um curso que inclui palestra, treinamento, ele dá treinamentos em empresas aí em todo o Brasil, e que ele traz a vivência da aviação, as boas práticas, né? Da aviação para o universo empresarial, para o universo do ambiente corporativo. Leone, eu já Isso. falei muito aqui, eu quero que você me conte. Quando que nasceu a ideia de criar esse negócio? Me contar um pouco sobre os seus estudos nessa área de comportamentos humanos. Compartilha com a gente um pouco dessa história. Tá, então, na verdade, tudo isso aí, até inclusive, em 2020, foi um marco para mim nessa área, porque eu fiz mais de 60 lives em 2020, né? Junto com jornalistas, neuropsicólogos, psicólogos, né? Eu fiz com muita gente, assim, foi na época da pandemia, né? Onde a gente estava voando quase nada, e aí foi um momento em que eu consegui compartilhar esse estudo do comportamento no sentido de ajudar também a pensar coisas diferentes, né? No momento que a gente estava confinado, né? Assim, um momento muito difícil. Então eu consegui durante esse ano 2020 fazer muitas lives e compartilhar muito conhecimento. Mas esse conhecimento já vem de muitos anos. Tudo começou quando os meus pais se separaram. Eu tinha 18 anos na época. Eu fiquei muito ruim, né? Assim, muito triste. Isso eu falo nas minhas lives, né? Mas que foi o que me ajudou a começar esse trabalho. Porque, na verdade, no fundo do poço, né, eu comecei a ler bastante sobre coisas do comportamento, eu começava a aplicar comigo, e algumas coisas funcionavam, outras não, e aquilo ia pegando para mim. Observava muito o padrão de comportamento das pessoas, o que as pessoas pensavam, que reflexo isso tinha para a pessoa. Então, aí eu não parei de estudar mais, desde essa época. Então, tem mais de 25 anos que eu não paro de estudar isso, porque virou uma paixão também. Né? Junto com a aviação, esse estudo do comportamento, o estudo da vida, vamos dizer assim, ele me ajudou a sair do buraco e depois comecei a ajudar as pessoas, porque quando eu conversava com as pessoas, aleatório, eu via que as pessoas fazia sentido para as pessoas, porque a minha conversa sempre ela baseia no não julgamento e deixar a pessoa falar o que ela está sentindo. Que eu acho que isso é o que falta hoje, principalmente com a tecnologia, principalmente quando a gente põe o fonezinho e fica só recebendo informação. A gente recebe e aí o nosso corpo, eu falo isso também assim, o nosso corpo físico, ele não sabe se ele está no presente, passado ou futuro. Ele responde imediatamente ao meu foco mental do momento, né? Então, se eu estou aqui vendo uma rede E social. aí, quando eu falo isso, né? Quando você está vendo alguma coisa que está gerando informações, está gerando emoções em você que você às vezes não está percebendo.
né? Seja aquela vontade de estar naquele lugar do seu amigo que você está vendo uma foto, poxa, aquilo ali é legal, né? Mas assim, você nunca sabe se aquilo também é verdade ou não, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que a gente sempre está tendo reações emocionais e o nosso comportamento, a nossa reação comportamental, ela é baseada nessas emoções, né? Então, se aquilo me gera uma angústia, por exemplo, de eu não estar ali e eu queria estar, é o que eu falei de novo, o corpo não sabe se está no presente, passado ou futuro, é respeito ao foco mental. Então, se aquilo, meu foco está na angústia, o meu corpo, na hora, vai ter algum sintoma. Ou aperto no peito, ou dor muscular, dor de cabeça, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção e que a gente não presta, né? Porque está acontecendo com a gente, mas a gente não está de olho nisso. A gente está de olho no externo, né? Eu não estou falando que olhar para o externo é ruim, mesmo porque faz parte. Agora, a gente só tem que tomar cuidado e ter consciência, que eu acho que essa é a palavra principal, consciência de o que está acontecendo comigo, né? Porque o meu comportamento, ele é baseado, né, no que eu estou sentindo. Se eu estou angustiado, o meu comportamento é de uma forma. Às vezes eu posso ser, por exemplo, impulsivo e depois eu vou me sentir culpado porque eu fiz uma coisa de forma impulsiva. Mas se eu estou no momento em que, poxa, eu sei que eu estou angustiado, mas, opa, eu consigo, estou consciente, então a minha reação, eu consigo filtrar a minha reação de comportamento. Então isso é para todo momento, né? Porque a gente está sempre exposto às diversas emoções o dia inteiro, né? Então, tá errado eu ser angustiado em alguns momentos? Não, faz parte. Triste, faz parte, né? Então, assim, tem uma corrente que a gente fala muito, que chama positividade tóxica, né? Que fala muito dessa questão. Quando você está sofrendo de alguma forma, alguém vira para você e fala assim, poxa, não preocupa não que vai dar tudo certo. É a última coisa que essa pessoa precisa ouvir. Entendeu? Por quê? Porque, na verdade, não vai dar certo o tempo todo. A vida não funciona assim. Não sou eu que estou falando, é por isso que eu falo, né? A gente tem que observar a vida, né? E aí eu não estou falando de religião, não tem nada a ver com isso. Eu estou falando da vida em si, né? Ela acontece para todo mundo desta forma. Ou seja, se você vai ter momentos tristes, vai ter momentos alegres. E uma outra coisa importante também é o seguinte: ninguém é alguma coisa 24 horas. Então, por exemplo, ninguém é bravo 24 horas. Ninguém é triste 24 horas. Ninguém é feliz 24 horas. A gente precisa saber que isso vai variando. E quando eu trabalho com alguém, ou eu estou dentro de casa com alguém da família, eu vou ter momentos em que eles vão ter essas emoções, mas que vai ser passageiro. Então, mas só que a gente muitas vezes não pensa sobre isso, e aí a gente acaba reagindo de uma forma negativa, né, gerando ali atritos que muitas vezes não são desnecessários, né? Mas é claro, tudo faz parte de um aprendizado, né? Cada aprendizado é para cada um de uma forma, mas eu gosto de trazer essa consciência, que é isso que eu chamo de trazer, assim, praticar o óbvio, porque isso está acontecendo, Uhum. né? E se a gente não olha para isso dessa forma, a gente está deixando de ver a nossa realidade. E aí a gente acaba indo para imaginação, para, né, assim, para coisas que a gente entra numa coisa que é fora da realidade, né? Então, assim, é essa dinâmica do comportamento que Ô, é o que eu acho Rony, que... e isso tem, como é que tem muito a ver com a questão da inteligência emocional. É isso também? É esse o caminho? Você amadurecendo e compreendendo essas emoções, sentimentos e momentos, né, dessas emoções, Sim, seria isso, esse o caminho do desenvolvimento de uma inteligência emocional? É isso? sim, inteligência emocional, no meu ponto de vista, é gerenciar as emoções. Né? Mas só que para gerenciar qualquer coisa, você precisa primeiro identificar as emoções, né? Não tem como você gerenciar nada ou administrar nada se você não conhece o que você está administrando. Então, por isso que eu falo que o primeiro passo é ter a consciência do que eu estou sentindo, né? A gente fala muito dessa questão das emoções. É melhor, eu gosto de trazer para o básico mesmo. Vamos trocar emoções por sentimentos, né? Fica mais fácil. Então, o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo triste. Então, é o seu momento. Conversa com a tristeza. Eu falo isso, né? Conversa com ela. Põe ela como se você estivesse na frente ali, conversa com ela. Eu fiz uma live
com a Leila Ferreira, né, que é uma amiga jornalista, né, muito conhecida em Minas. E a gente fez uma live muito legal que chama Seja Amigo dos Seus Sentimentos. E ali eu conto, inclusive, de como foi, porque meus pais já faleceram, né, de momentos em que eu fiquei triste, mas que eu respeitei esse momento. E aí, quando você conversa com a tristeza, no seguinte sentido, né, você entende que ela está ali, e aí vai lembrando, e aquilo vai fluindo, você não põe debaixo do tapete, isso que eu quero dizer. Você aceita aquele sentimento ali, no final das contas, vai diminuindo o drama, e você, no final ali, você já está tranquilo com aquele sentimento. Ou seja, faz parte, né? Assim, você aceita de uma forma melhor, porque não tem como fugir, é a realidade, não tem mais, né? Eu não tenho mais aquela pessoa ali. Mas vem momentos em que você lembra. E aí, de novo, o foco mental gera consequências físicas, né? Então gera uma tristeza, choro, aperto no peito, mas que faz parte, né? E aí é isso. Então, assim, essa é a parte de comportamento. E aí, aliado a isso, hoje em treinamento, eu utilizo a aviação como uma parte curiosa que as pessoas têm, né? Então, mesmo eu falo quem tem medo de avião, mas tem admiração pela aviação, né? Porque é uma máquina espetacular, Uhum. né? E a própria profissão nossa, né, de piloto, ela gera uma credibilidade em vários setores, principalmente segurança, quando eu falo de comunicação, assertividade, né? Então a gente tem muita credibilidade, né, nessa área. Então eu aliei esses elementos e hoje eu também levo ferramentas da aviação, como checklist, briefing, debriefing, conceitos novos, assim, que na aviação é muito comum, todo mundo conhece, mas que fora não. Por exemplo, falar de power distance, falar de consciência situacional, né? Que explica muita coisa de uma forma prática. Explica, então explica um pouquinho sobre o Power Distance, que eu acho que é um termo muito, acho que encaixa muito bem, né, o termo com o que de fato é, né, e como isso na aviação foi um problema durante décadas, né, e que Sim, em função de acontecimentos foi quebrado esse Power Distance. E aproveitando uma outra pergunta, como é que é essa história de sair do piloto automático das emoções? Explica um pouquinho, Leone, por favor. sim. Então, a questão do power distance é um conceito que, na verdade, quando a gente trata de hierarquia, que a aviação ela tem a hierarquia, né? É aquela distância psicológica que você tem, por exemplo, do subordinado em relação ao seu chefe, né? Então, você, como subordinado, é que gera, muitas vezes, esse power distance, essa distância, né, onde eu tenho medo ou receio de falar alguma coisa para o meu chefe, por exemplo. Né? Mas é claro que esse power distance também ele pode ser criado em função de como o chefe ele lida com o colaborador. Se ele é uma pessoa que não dá muita abertura, então ele vai criar no outro essa distância, né? O problema disso é que muitas vezes, por exemplo, a gente teve um acidente da VASP em Fortaleza, muitos anos atrás, onde os dois pilotos estavam pousando, tem um morro na frente, o copiloto, ele fala pro comandante, tem uns morrotes ali na frente. E aí o comandante não dá bola, e o copiloto tá vendo o morro, ele tá vendo que vai bater, e ele não toma atitude e eles batem no morro. Então, olha a que nível chega esse power distance, né, de gerar um acidente, né? Então, o medo de tomar o avião, né, de tomar uma atitude contra o chefe, né, que seria o comandante nesse caso. E aí, uma coisa que eu também descobri, assim, é que a analogia da aviação, dos processos, ele cabe muito no processo de outras áreas fora da aviação. Por isso que eu levo sempre a analogia da aviação, que é muito curiosa para as pessoas, que gera, né, perguntas da minha rotina e tudo, mas gera um engajamento muito forte com o assunto, mas que é muito aplicável ao conteúdo, ao processo de outros setores. Então, isso tem sido um trabalho que está sendo muito, muito bem reconhecido, os feedbacks são muito positivos, e aí é isso que eu tenho feito e sempre inovando, claro, criando ferramentas, trabalhando com exercícios, principalmente na área da comunicação, né, na área do CRM, que a gente, né, que eu sou facilitador de CRM também, na aviação, que é a parte de fator humano, né, da aviação. Então, assim, trazer esses elementos de fator humano
comunicação, assertividade, gerenciamento de estado físico e emocional, consciência situacional, né? Isso tudo, levar isso para fora da aviação tem ajudado realmente os processos de outras áreas. E o que que você podia explicar, por exemplo, que a gente sabe que na aviação tem o briefing e o debriefing, e como que você vê isso incorporado no ambiente corporativo, assim? Porque assim, eu conheço um pouquinho do universo da aviação, claro, eu não sou piloto nem nada, mas tenho Sim, vários amigos aí comandantes, né? E assim, gosto de ouvi-los e sei de vários procedimentos, protocolos e toda os protocolos da aviação que são rigorosos, e que são baseados na segurança operacional, né? E aí sim. tem os fatores humanos que são, né, somos nós que tomamos as decisões. Explica um pouquinho desse briefing, debriefing, até uma forma das pessoas que estiverem ouvindo aqui poder aplicar isso no seu dia a dia, nas suas coisas na hora de pegar um carro para pegar uma estrada, ou na hora de se planejar para uma atividade importante, relevante, que eu pessoalmente aplico algumas coisas assim no meu dia a dia. Quando eu saio com o meu carro, como se eu tivesse indo decolar o meu Airbus, entendeu? Quer dizer, o meu não, o da. Porque exige que eu tenha atenção, sabe para onde eu vou, se tá tudo certo, né? Então são pequenas coisas no dia a dia que eu sei que a aviação tem isso, que a gente pode aplicar, né? Então, na verdade, o briefing é um momento em que você, na aviação, é um momento que você reúne, por exemplo, se for falar na parte operacional, reúne a tripulação para poder passar as informações daquele voo específico, tempo de voo, a meteorologia, se tem previsão de turbulência, se está todo mundo bem para o voo, não tem ninguém regulamentado. Então, ali é um momento em que você une a equipe e aí, a partir daí, você vai criar um canal de comunicação entre eles para que todos se ajudem, né? Em prol da segurança. O debriefing, ele é uma ferramenta em que, na verdade, ele é um pós-voo, né? Tudo aquilo que, por exemplo, pode ter dado um problema, ou às vezes alguma experiência que foi aprendida, a gente pode utilizar o debriefing para compartilhar com a equipe, ó, aconteceu isso nesse voo, então, assim, todo mundo aprende com aquela experiência, né? O debriefing pode ser também, por exemplo, deu algum atrito entre os tripulantes, alguém ali, fator humano, fator humano. Sim, Deu um sim. problema ali, então vamos usar um debriefing para a gente tentar esclarecer o que foi que aconteceu e sair todo mundo bem. Então, assim, tem várias funções o debriefing. Mas trazendo para a indústria também, eu aplico muito isso, por exemplo, em quem faz, por exemplo, reuniões, kickoff, por exemplo, no início da semana, pode ser um briefing, e a gente pode usar, aí eu levo o debriefing, que normalmente não é conhecido pela indústria, né, fora da aviação, para que eles, por exemplo, trabalhem um tempo menor para ter um debriefing daquilo que aconteceu durante a semana. Então, ao invés de porque quando você tem um bom debriefing, ele facilita demais o próximo briefing. E aí melhora o processo de comunicação. Então, olha como é a aviação ajudando a indústria, Uhum. né? Olha que legal, né? Então, você trabalha processos de comunicação trabalhando, por exemplo, a ferramenta da aviação Briefing Debriefing. Então, é mais ou menos a história que eu trabalho, é mais ou menos na prática isso aí. E com relação à questão de tomada de decisão, né? Que na aviação tem todo o planejamento, a sua rota, para onde vai, combustível, enfim, você tem tudo, mas ao longo do voo você está sujeito a muitas variáveis, né? Que pode acontecer em qualquer instante do voo, ainda no portão até o último instante de estacionar, né? A aeronave. Sim, sim. Como é que as boas práticas da aviação na questão de decisão, né? Também você coloca isso nos seus cursos e palestras? Então, aí essa questão é muito eu trabalho muito aí a questão do consciência situacional, de entender e perceber como é que está o seu entorno. E aí, quando acontece algum elemento surpresa, principalmente, a primeira coisa que a gente precisa, que eu trabalho isso, é o seguinte: primeiro é que a gente fala respira, né? O respira, o que é isso respira? É trabalhar o start effect, que é um outro conceito também da aviação que a gente leva para a indústria. Ou seja, dá um tempo para o cérebro entender o que está acontecendo. E aí, a partir daí, a primeira coisa é voar o avião. Ou seja, primeiro vamos trabalhar, segurar ali, direcionar o avião. Como é que tá? Não, tá tudo bem.
e a partir daí você começar a identificar realmente qual é o diagnóstico do seu problema. Porque a tomada de decisão, ela é, na verdade, um processo de várias etapas, que, claro, a gente faz mentalmente, a gente faz isso de forma muito rápida, mas se você parar, e eu gosto disso, eu gosto de tentar pensar um pouquinho, o que faz parte do processo de decisão? Por exemplo, que se eu transformasse, colocar uma equação matemática, de tomada de decisão é igual a quê? Né? Que elementos eu tenho nessa equação que fazem parte do meu processo de tomar decisão? Uma delas, por exemplo, é conhecimento prévio, né? Outra coisa é, sei lá, a parte de experiências vivenciadas, ou aquilo que eu às vezes nem vivenciei, mas eu ouvi falar que é perigoso. Então, ou seja, e principalmente a percepção do momento. Esse é o ponto principal de uma tomada de decisão. Na equação de tomada de decisão, tem que ter esse elemento, percepção do momento. E por que é legal isso? Porque quando a sua percepção não está boa, ou seja, às vezes você está gripado, você está preocupado, sua percepção está baixa. Aí, se na equação um elemento está baixo, que no caso é a percepção, a tomada de decisão ela vai ser pior. Então, eu posso ter conhecimento, eu posso ter memória, né, prévia ali, posso ter vários elementos que me ajudam. Mas se a percepção do momento não estiver boa, a tomada de decisão ela vai ser pior. Então, eu gosto disso. Então, eu também utilizo desse artifício para a gente pensar de forma sistemática, mas que faça sentido para a pessoa. Né? E eu acho o que é muito importante, assim, para que haja uma mudança de comportamento, tem que ser o seguinte: tem que fazer sentido a informação. Porque se não faz sentido, a pessoa não muda. A pessoa não muda o comportamento. Né? Igual eu falo, outro dia eu fiz um treinamento na parte de nutricionistas, né? Em Belo Horizonte, na área médica. Aí, uma das coisas que eu falei com a nutróloga, por exemplo, por que será que tem pacientes que fazem o tratamento todo, por exemplo, 7 dias, e tem uns que param no meio do caminho? Isso tudo tem a ver com o quê? Fez sentido a informação que você passou para a pessoa? Porque se não fez sentido, humanamente falando, no meio do caminho você desiste, porque não tem sentido. E isso a gente pode aplicar para um processo de comunicação, quando você vai falar com um cliente, por exemplo, né, o seu projeto, se ele não entende, não faz sentido para ele o que você está falando, às vezes é a linguagem que você está trazendo que não faz sentido. Por exemplo, eu fiz um trabalho numa outra empresa da área de TI. Eles estavam com um problema de nível de satisfação do cliente muito baixo. E aí, na conversa lá com eles, descobri, né, percebi que, por exemplo, eles iam trabalhar com o cliente, falavam uma linguagem super técnica de projetos que ele não entendia, e ele, não, beleza. Só que na hora de entregar, ele falou assim, mas não era isso que eu queria. Aí, caiu o nível de satisfação. Aí eu sugeri, então vai sempre 2, pelo menos, para conversar com o cliente, vamos buscar entender qual que é a linguagem do cliente, e um cuida do outro para não ficar só no técnico, porque senão você vai ter um problema. Entendeu? Então, assim, essa conversa, que eu acho muito prática, isso trouxe um aumento de 30% desse nível de satisfação em poucos meses. Por quê? Porque é mudança de processo, né? E de uma coisa simples, que é um cuidado com a comunicação, né? Então, assim, hoje as empresas perdem muito dinheiro ou tem muito retrabalho por falta do básico, por falta de entender o que é que eles estão fazendo, né? E que aquilo não está dando resultado, sabe? Então, mas se você não... Aí, trazendo aquela pergunta que você me falou, do piloto automático. Se você fica no piloto automático, que significa, fica repetindo isso sem trazer para a consciência o que está acontecendo, não muda. E aí você vai ficar no piloto automático sempre e vai só acumulando problema. Agora, se você sai do piloto automático e traz para a consciência, que seria o contrário, né, o oposto da piloto automático, em certos momentos a gente precisa ter a consciência. O piloto automático é muito bom, facilita e tem que ter, só que a gente tem que ter consciente o tempo todo do que o piloto automático está fazendo, porque uma hora eu tenho que intervir. E se eu não faço isso, aí é igual o avião. Se você não vai intervir e pôr o avião para descer no piloto automático, ele vai continuar voando reto
e uma hora acaba o combustível e ele cai. Ele vai embora. E aí você falou uma coisa muito interessante sobre que aí tem a ver com a gestão, né? Que, Sim, hoje um comandante, né, no avião, a gente sabe que tem um trabalho que vai além de voar, que é fazer a gestão das pessoas, da tripulação, também dos sim, passageiros, hoje que cada vez mais demandam também, né? E claro. aumentou muito o trabalho do cockpit das equipes que vão além da questão de voar, né? Que hoje a tecnologia também viabiliza assim um voo muito tranquilo, muito seguro, né? Enquanto você pode estar gerenciando outras coisas. Como é que essas boas práticas de gestão também podem ser aplicadas nessa, porque também para o próprio perfil dos pilotos, né, dessa geração, os mais antigos, eles também tiveram um conflito, assim, nossa, e agora eu vou ter que cuidar de coisas que eu não cuidava antes. Como que Sim, eu é vou isso aí. fazer, né? Que eu também ele É. estava no piloto automático, em alguns momentos do próprio comportamento, né, perante determinadas situações. Hoje que uma sociedade mudou, né? Os passageiros mudaram, as pessoas, enfim. Mas É. falei de tudo isso para te perguntar sobre a gestão, né, de pessoas e de processos dentro de um voo, isso colocado no ambiente de negócios, assim. Então, na verdade, assim, o meu treinamento também, ele tem como base a disciplina, né? Que a disciplina é um elemento que a aviação traz muito forte, né? Baseado em treinamento. Então, assim, a base de qualquer processo, até chegar à tomada de decisão relacionada à segurança, que passa por esse caminho da assertividade, dos soft skills, da comunicação, né? Consciência situacional, até chegar à tomada de decisão, a base disso tudo é a disciplina. E eu falo nos meus treinamentos, né? A disciplina, ela soa como uma coisa pesada, né? E que na verdade não precisa ser. A disciplina não é uma coisa, né, fechada. Ela é ser entendida de que eu preciso repetir às vezes o processo. Por exemplo, o checklist. O checklist é repetitivo, né? Mas se eu não fizer repetido e lido toda vez, se eu tiver cansado, por exemplo, tem hora que eu vou pular algum item e pode dar um problema. Então, a disciplina é isso, é entender e ter a consciência de que aquela ferramenta ou aquele procedimento é importante. E ele está me protegendo, né? Então, isso aqui, a disciplina é isso. É entender que aquilo está me ajudando, faz parte do meu procedimento. E aí, quando você leva para gestão, né? Hoje, por exemplo, voar é o mais fácil, né? O difícil é gerenciar o resto das coisas. Então, quando eu gosto de uma imagem, né? Eu também ponho isso no treinamento assim, ó. Quando é muito interessante. Você coloca um avião chegando, você vê no avião de frente, ele está encostando no portão. Na hora que ele desliga, a quantidade de gente e coisa que entra lá do avião é impressionante. Parece uma cidade. É escada, caminhão, trator, né? Um monte de É. coisa. Então, assim, quando você vê isso, eu lá na cabine, eu não estou vendo, mas eu tenho que gerenciar aquilo tudo. Eu tenho que gerenciar o combustível, o tempo para tentar sair no horário, eu tenho que gerenciar o embarque, gerenciar tudo, né? Então, assim, não sou só eu, todo mundo tem a sua função de gerenciamento, né? Então, assim, hoje eu falo isso, o gerenciamento é a palavra da vez. Tudo é gestão, né? Então, só que, de novo, para gerir alguma coisa, eu preciso conhecer o que eu estou gerenciando. E aí, eu acho que é isso que falta muitas vezes. Porque muitas vezes eu falo que eu estou gerenciando alguma coisa, um processo, mas eu não parei para pensar, por exemplo, na equação dela. Que elementos fazem parte dessa equação, igual da tomada de decisão que a gente falou, né? O que está envolvido nessa gestão, né? Tá envolvendo, por exemplo, os meus hábitos, o meu conhecimento, a minha percepção. E se ela não está legal, como é que eu faço? Né? Eu preciso, às vezes, pedir ajuda do colega. Eu estou voltando de férias, né? Estou com a cabeça mais, né? Não tão ali ainda, ou Uhum. nem tão update. Poxa, então fica de olho em mim. Avisa o colega, ó, fica de olho em mim. Eu estou voltando de, ou estou preocupado com uma coisa lá em casa. Fica de olho em mim. Então, isso é trabalhar em equipe e isso é se proteger também, né? Então, assim, essas dinâmicas de equipe, de comunicação, isso eu levo para fora da aviação, para as outras indústrias.
nos outros setores. Por quê? Porque cabe igual, a analogia é igual, né? Então, assim, a aviação, ela nos traz muitos elementos de muita credibilidade que são muito aplicáveis em qualquer setor. E aí é isso que a minha estratégia é essa, né, de levar isso de uma forma leve, de uma forma curiosa, e que a pessoa faça... Porque quando você fala e traz um exemplo de uma coisa que a pessoa ela é curiosa, que gera engajamento, você grava aquilo mais rápido, melhor. Então, saiu da sala, a pessoa daqui a pouco vai lembrar disso, daquele exemplo, porque aquilo é curioso para ela. Poxa, o avião, né? Sei lá, alguma coisa. Faz sentido, de novo, faz sentido. Se faz sentido, funcionou. Né? É diferente também, por exemplo, de eu não imponho nada, que aquilo é o certo. Isso é um outro ponto importante. Eu não tento convencer ninguém de que aquilo está certo. Né? Eu tento conquistar a pessoa, sem impor. Por quê? Porque eu não controlo a cabeça de ninguém. Se eu ficar ali preocupado, se eu vou convencer alguém de que eu estou certo, eu vou ficar exausto e não vai resolver nada. Então, o que eu falo? Eu acho assim, a gente precisa sempre, isso na vida, a gente precisa sempre falar aquilo que eu acredito. Eu falo, tudo que eu falo do treinamento, eu acredito no que eu estou falando. Agora, se vai funcionar para a pessoa, ela que vai ter que pôr em prática para ver se funciona. Faz sentido para a pessoa? Depende, vamos ver se faz. Agora, eu preciso falar o que faz sentido para mim. É isso que eu acho que é diferente quando a gente tenta convencer ou conquistar. E o resultado disso, ele é completamente diferente. Ô, Leone, a profissão de piloto de avião é uma das Sim. profissões que, entre algumas outras, né, não, que regularmente vocês são testados, né? Testados e em simulador de voo, testes teóricos, com uma periodicidade muito curta. Então, a Sim, cada 6 meses, um ano, não sei precisar, você sim. pode até explicar, vocês são colocados à prova, esses Isso. conhecimentos, esses skills, né? As habilidades e tudo. Como é que você vê isso também? Você acha que também tem outras profissões que também deveriam ser mais testadas assim regularmente, né? Porque é difícil, né? Eu imagino para um piloto também, de repente, ter algum momento na carreira que o cara tá mais vulnerável a não ir tão bem naquele treinamento, naquele momento, naquele mês, mas enfim, ele vai ser testado, né? Eu queria que você Isso. colocasse um pouco desse assim, esses desafios assim de ser colocado à prova mesmo, né? Porque o piloto de fato é colocado à prova no simulador para poder sair voando aí pelo mundo, né? Não, existem todo ano, né? Existem o simulador, em média, são dois simuladores por ano, no mínimo, né? Porque às vezes você pode ser acionado para compor com alguém o simulador também. Mas você tem, por exemplo, o exame médico todo ano, então você tem que manter a saúde, de certa forma, dentro dos limites, né? Provas teóricas, né? A gente tem treinamento, por exemplo, de emergência. Então, isso é todo ano, né? Então, assim, o próprio aula de CRM, que é o fator humano também, é exigência também, a gente faz todo ano. Então, assim, as habilidades, elas realmente são testadas, mas no sentido de relembrar muita coisa, porque a aviação ela tem essa exigência por causa da segurança, e isso é muito positivo, né? O que isso gera para a gente, que às vezes é diferente de outras áreas, é que existe essa repetição, existe um hábito de treinamento disciplinar muito forte. E aí isso entra meio que na rotina nossa. Então a gente está acostumado com esses testes, né? Agora, quando você traz para outros setores, o que eu acho que a analogia funciona é que, assim, dependendo do setor, vale a pena uma reciclagem de conceitos e ferramentas, até para você medir como é que está esse processo, pensando numa melhoria contínua, né? Então, por exemplo, vamos supor, eu estive numa empresa no início do ano, né? Aí já aconteceu, por exemplo, daqui 6 meses vou voltar lá para a gente relembrar os conceitos. Então, é como se fosse uma reciclagem de simulador, né? Uhum, Vamos uhum. rever de novo algumas coisas e vamos trazer outras, porque o simulador é exatamente isso. São Ah, cenários que são iguais, às vezes de emergência, por exemplo, fogo no motor, sempre tem. Mas às vezes traz um outro cenário, sei lá, uma despressurização em cima do oceano.
que o outro ano já vai mudar, já vai ser um outro problema. Então, assim, a reciclagem, eu acho ela muito válida e ela é salutar para as empresas, né? Agora, o que depende, que eu acho também é outra coisa. Depende de como o gestor das empresas veem, eles percebem a importância desses treinamentos e dessas reciclagens. Porque se o gestor não tem essa visão de treinamento, ele vai jogando oportunidades fora o tempo todo e ele não está percebendo. Então, por isso que resultados de empresas aí, às vezes no mesmo setor, você vê que são diferentes, mas muito você vai ver em função de como é a visão do gestor para o treinamento, né? Ou para essa reciclagem de conceitos, né? Porque isso é muito importante. Porque senão você se perde no tempo um pouco e perde mesmo, porque passando o tempo você vai perdendo algumas referências do que você viu lá atrás. Então, é isso. Eu acho que são reciclagens que é uma analogia com o simulador, que todos os setores deveriam fazer, que é muito saudável. Que é exatamente o momento que acaba entrando no piloto automático, né? Porque o cara, não, eu já Isso, vi aquilo, exato. já fiz, não sei o quê. Aqui no meu É, prédio do escritório teve recente o treinamento da Brigada de Incêndio, que eu já tinha participado há uns 3 anos atrás, mas eu não é, participei desse. O pessoal já falou que tinha um monte de coisa nova lá. Eu falei, poxa, é, eu perdi é. o da Brigada. Ó, Leone, eu queria aqui, ó, ir caminhando para o final, mas eu quero compartilhar aqui com a audiência Sim. um pouco das redes sociais do Leone. Enquanto a gente vai falando, Leone, pedir licença aqui para entrar no seu Instagram. Você contar um pouquinho também desse, acho que de um tópico importante, falar sobre saúde mental, né? Que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, mas assim, essa coisa da rede social, da gente ficar deslumbrado um pouco com o que a gente vê nas redes e assim, a frustração, né? Como lidar com frustrações, enfim, o que você podia contar um pouquinho disso e falar um pouquinho aqui da sua rede social também? Na verdade, assim, a rede social, né, ela, assim, ela nem, eu utilizo ela para trazer alguns marcos aí, né, tanto da parte de família também, que eu acho muito importante, junto com os meus trabalhos, né, na verdade, assim, são momentos importantes, então eu uso a rede social mais para isso, né, mas a minha ideia, por exemplo, com o meu e-book, né, eu tenho um e-book, né, nessa área do gerenciamento de saúde mental, que eu fiz exatamente em 2020, né, em 2021, logo depois desse ano de muitas lives, Uhum. eu escolhi 5 pilares para poder trazer um pouquinho daquilo que eu acredito, né, daquilo que eu acho importante trazer, até junto com algumas referências de filosofia, de história, que é muito prático, né? Então, assim, esses elementos, esses pilares, eles são muito aplicáveis ao comportamento nosso pessoal e também dentro da equipe, né? Dentro do nosso trabalho, por exemplo. Então, então assim, a rede social ela serve para mim para isso, para mostrar momentos importantes, né? Mas que tem muito a ver com. Sempre eu coloco alguma referência do comportamento naquele momento, Tá. né? Seja uma valorização pessoal, seja uma valorização do momento, né? Porque muitas vezes a gente está em lugares, ou tem a oportunidade de estar em lugares que a gente não valoriza muitas vezes. Então, ou seja, trabalhar elementos humanos que nos engrandecem, né? Que faz a gente se sentir bem, mas com sentido, né? Não é só porque eu tô aqui, aí eu vou me vangloriar por isso. Não é só isso. É valorizar a oportunidade, aquilo que eu estou vivenciando, que eu estou percebendo, né? Então, esses elementos de percepção, eu trago isso muito sempre comigo. E aí, as minhas ferramentas aí de rede social, mas também do livro, ele é exatamente para trazer um pouco do que eu penso. E aí, eu gosto muito de questionamentos, né? No livro, eu tenho várias perguntas abertas, né? Para fazer pensar um pouquinho. Então, se a gente para pensar, né? Nem todo mundo faz isso, mas se a gente para pensar, isso faz com que possa ajudar, de certa forma, a gente ter, né, criar essa sementinha aí de uma coisa que às vezes eu nunca pensei, né? Um exemplo disso, né? A gente tem a nossa voz mental, a gente conversa com a gente, não é? Todo dia. Essa voz é na primeira ou na terceira pessoa, né? Cada um vai ter uma resposta. É eu faço ou você faz quando eu converso comigo?
Então tem estudos que mostram, por exemplo, que se é você, é eu que faço, às vezes eu procrastino mais, porque eu estou sozinho, psicologicamente falando. Quando é você, ó, você tem que levantar da cama. É como se eu estivesse mandando alguém fazer alguma coisa. Então é mais fácil, às vezes, sair da inércia, né? Então, quando eu falo isso, pela sua cara eu já vi que fez sentido, Achei né? ótima essa dica aí. Então, assim, e é exatamente essa reação, Paulo, que é o que eu tento buscar das pessoas. Ou seja, opa, fez sentido. Pela expressão você consegue ver que fez sentido. Tá certo? Não tem certo ou errado. Fez sentido. Então, se fez sentido, pronto, já valeu. E aí a pessoa vai pensar um pouquinho sobre isso, né? Então, a própria melhoria contínua dos processos empresariais, ele vai muito desse sentido. Poxa, fez sentido para o gestor ou para os colaboradores, a tendência de melhorar os processos, de mudar comportamento, ele é muito grande, né? Então é isso. A ideia é sempre essa dinâmica. Aqui, ó, estamos aqui também no LinkedIn aqui do Leone. Aqui eu estava mostrando, né, Leone, o seu escritório, aqui, ó, o escritório do comandante. Isso, Aqui, ó, isso. é aqui que boa parte do seu dia, né, da sua semana, você tá aqui em voo, tal. E Isso para quem aí. gosta de aviação, essa foto aí, essa foto de cockpit, tudo pronto aí, a gente baba, porque só tem acesso nesse momento do voo a quem é a tripulação de voo, né? Nós passageiros não temos mais esse acesso como já tivemos, né, em algum momento lá no É, passado. é. E Isso aí. aí aqui eu também estou mostrando aqui ó, o LinkedIn. E Leone, aproveitar aqui, tem que fazer uma propaganda. Me conta, quem precisar, tiver interesse em contratar um treinamento seu, como é que faz? Deixa eu tirar a tela aqui só para você. Como é que faz? Alguma empresa está interessada? Quero falar com o Leone, como é que faz? Eu sei que também tem a questão de agenda, tudo. Sim. Explica um pouquinho. Eu dependo realmente, assim, né, da minha escala, assim, porque eu faço fora da escala, né? E aí eu me ajusto, né? Mas, na verdade, assim, o meu contato pela rede social pode me mandar uma mensagem porque, na verdade, eu que gerencio tudo, né, comigo. Então, uma mensagem por ali eu já respondo, né? Ou pelo celular mesmo, pelo próprio contato telefônico também, né? Que é o 319-8244-1727, né? Meu telefone pode me mandar uma mensagem também, me ligar. Então, se eu não responder na hora é porque eu estou voando, né? Faz parte, aí eu retorno. Por isso que a mensagem talvez é mais eficiente, porque aí a pessoa, né, mostra o interesse escrito e aí eu retorno, né? Uhum. Mas é isso, é o contato direto por telefone, mensagem, que aí a gente, né, teria o maior prazer em conversar para ver a demanda, porque eu sempre tenho essas ferramentas, mas assim, claro que o tempo de treinamento depende da disponibilidade da empresa, né? Tem empresa que consegue disponibilizar o colaborador por uma manhã inteira, outros É. por 2 horas, outros por. Eu tenho treinamento o dia inteiro, de 9 às 18, por exemplo, né? 8 horas de treinamento. E aí a gente faz dinâmicas, estudo de caso, né? Em grupos, porque é importante a gente trabalhar ali as demandas, né? Do que a empresa está precisando. E numa conversa eu sempre vejo a demanda, o que a empresa às vezes quer focar mais, né? Poxa, eu quero falar mais de checklist, por exemplo, dando um exemplo, né? Ou de comunicação. Então, as ferramentas vão estar ali, porém, o foco em alguma coisa específica, que é o que a gente conversou sobre a demanda da empresa, que é o que ela quer. Ela está Uhum, uhum. contratando para isso, né? Então é isso. A ideia é sempre buscar a demanda do cliente, mas sempre trazendo a aviação como referência. Ô, Leone, e eu imagino que sempre tem alguém na empresa ali, das pessoas contratantes, enfim, que gosta de aviação, né? Deve ter Muito, sempre muito. alguém que, que deve ficar te perguntando um monte de coisa do avião, como é que Pergunta a é. escala, como é que é a escala, pergunta tudo. Pergunta o que É, eu já tive de sufoco no avião, já pergunta de tudo. olha só. Ô, Leone, eu vou pedir licença para caminhar para o final. Sim. Primeiro, agradecendo você muito pela atenção, pelo carinho, pela disponibilidade em pegar um pouco do seu tempo aí num momento de folga, de descanso aí em Lima, no Peru, que eu sei que você só vai voar amanhã, então está tranquilo, para É. conversar comigo e compartilhar aqui as suas vivências e experiências com a audiência do podcast Outra Visão. Também quero deixar um agradecimento especial, Leone, ao nosso amigo Robert Swedlin, o Sim, Captain claro. Bob do canal Asa, que
é amigo do Leone, meu amigo, e que fez essa ponte entre nós para a gente viabilizar essa entrevista. Obrigado, Robert. Mais uma vez também o comandante Pescada, né? Que agora está voando em outras áreas, né? Na área financeira, mas Sim. também que já passou aqui pelo podcast Outra Visão. Leone, para fechar nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, um recado, enfim, pode ser uma reflexão, um pensamento, uma mensagem aqui para a nossa audiência, por favor. Primeiramente queria agradecer pela audiência aqui, né, presente e pelo seu convite, né? E a mensagem que eu posso deixar aqui é exatamente reforçar a importância da consciência das coisas, né? Da gente estar consciente daquilo que está acontecendo, principalmente nesse momento em que a gente vive, que é até o Chu Han, que é um filósofo coreano que tem um livro chamado Sociedade do Cansaço, né? Ele fala, né, que a gente realmente está nessa coisa de ter que reinventar todo dia, né, o tempo todo, isso gera um estresse danado. E a pergunta que a gente nós não fazemos é: será que eu tenho condições para reinventar nesse momento, né? Então a gente não pode, porque se a gente faz isso, a gente atropela a gente mesmo. E aí a gente fica doente, a gente perde a percepção, cai a percepção do momento, e aí tomadas de decisões são piores. Então, assim, tudo uma coisa leva a outra. Então, eu queria deixar esse recado que é, né, tenha consciência ou tente ter consciência o maior tempo possível durante o seu dia daquilo que você está fazendo. Se você não está fazendo em função do que o outro falou que é legal fazer, não ir na ideia, às vezes, de uma mídia, de uma notícia, né, mas prestar atenção no que você está sentindo, né, porque aí eu falo, tem uma frase que eu gosto muito, que está no meu livro, que fala o seguinte: a vida só tem sentido, vírgula, se sentir. Né? Então a gente precisa sentir, né, para que a gente possa depois realizar as coisas. E tem um ciclo de realização que eu falo também, que é o seguinte: sentir, pensar e agir. Siga essa ordem, né? Então, se você agir sem pensar, dá errado. Se você pensar sem sentir, dá errado. Então, sentir, pensar e agir. E aí a gente, com essa consciência, a gente consegue melhores resultados e um bem-estar cada vez maior. E muito obrigado, Leone. Um grande abraço para você e bons voos sempre. Obrigado, até mais. Tchau. Tchau, tchau.